E Maringoni, quero puxar você aqui para o bate-papo e falar qual é o tamanho do problema que a gente vai ter com Donald Trump de novo na presidência dos Estados Unidos. Tudo bom, professor? Como é que você está? Primeiro, Pedro, boa noite, efusivos aí, boa noite no teu canal, Folha Democrática. Tem nome... Folha Democrática. Democrata. Folha Democrata tem nome de blog dos anos 50, quando não existia blog. Eu gostei já. E gostei de ser apresentado como convidado especial, que eu imagino que todos os outros você fala, eu estou apresentando um convidado de quinta categoria, estou apresentando um convidado chulepa. Ninguém apresenta o convidado chulepa, mas, Pedro, de verdade, agradecido aí pelo teu convite, feliz de te ver novamente, é sempre uma alegria. Pedro, o dia de hoje é um dia impactante, mas a gente está vivendo uma conjuntura, tanto nacional quanto internacionalmente, repleta de turbulências. Hoje é uma quarta-feira, na madrugada de hoje saiu saiu o resultado das eleições nos Estados Unidos, aliás, com uma celeridade poucas vezes vista, né? Se a gente lembrar que as eleições do ano 2000, você certamente não devia ser criança, pequena, mas não sei se você já acompanhava isso, mas as eleições do ano 2000, que colocou contra o Al Gore pelo Partido Democrata e o George W. Bush filho, pelos republicanos, ela era uma eleição também muito equilibrada e o grande nó a ser desvendado eram as apurações na Flórida, que houve uma dualidade de como seriam feitas essas apurações. Houve um conflito entre os apuradores, entre a própria instância apuradora da Flórida. Os Estados Unidos não têm um Tribunal Superior Eleitoral e cada estado é responsável pela legalidade, pelos critérios, pelos parâmetros da sua apuração. E na Flórida ficou uma coisa de quase um mês não se resolvia aquele nó, e durante quase um mês não se sabia, no final do ano 2000, quem iria ser o presidente dos Estados Unidos pelos 4 anos seguintes. E essa reunião foi, diferentemente, ela foi talvez as eleições que eu me lembro dos Estados Unidos de apuração mais rápida. E ela consagra o Donald Trump, mas ela consagra com uma qualidade nova. Ele tem maioria, ele vai ter parte do Senado e parte da Câmara estava em jogo, 1/3 de cada casa, mas ele passa a ter uma maioria tranquila nas duas casas. Sim. E ele já tem, numa Suprema Corte, 9 membros, ele já tem 6. Então, está tudo dominado pelo Partido Republicano, pela extrema-direita. Cada vez mais o Partido Republicano se tornou um partido de extrema-direita. A indicação dos 6 membros da Suprema Corte, a gente precisa ver que os Estados Unidos são um país sério, mas, mais do que tudo, mesmo o Trump é sério. O Trump não indica alguém para a Suprema Corte que não seja da sua estrita confiança. Para depois ele falar, eu não sabia, esse cara votou contra mim, esse cara não deixou eu visitar não sei quem, me manteve na cadeia. Não existe isso lá é sério. A Suprema Corte, a Suprema Corte é uma instância política. Né? Então, é um poder imenso que a extrema-direita, ou melhor, como você bem colocou, o fascismo passa a ter na potência hegemônica do mundo. Isso é um quadro que tem várias... A gente vai ficar avaliando esse quadro durante os próximos dias, meses e anos, porque isso vai ter decorrências práticas. Mas, o mais do que tudo, ele parece apontar sérios problemas, eu reluto um pouco em dizer falência, mas seríssimos problemas de funcionamento na democracia liberal tal qual a gente conhece. Eu digo que eu reluto em falar em falência, porque enquanto um fato histórico está acontecendo, é muito difícil você dizer que ele é um fato de virada do mundo. Mas, como se trata da segunda vez que Donald Trump governa os Estados Unidos, num quadro em que o entorno, aqui na América Latina, passa a ter uma crescente tomada ou chegada ao poder de políticos de extrema-direita, como é o caso do Javier Milei na Argentina, como é o Noboa do Equador, como é o Nayib Bukele em El Salvador. O curso à direita firme e forte que o governo Lula está fazendo, é algo seríssimo nas relações internacionais. As eleições na França, o ano que vem, possivelmente vão ser vencidas pela extrema-direita.
uma primeira-ministra assumidamente fascista governa a Itália. O chefe de Portugal, ele tem uma presença, ele não ganhou, não é governo, mas ele tem uma presença fortíssima na Itália. O desgaste das tendências chamadas social-democratas são evidentes. O mais forte delas é na Alemanha. O SPD, o Partido Social Democrata do Olaf Scholz, deve perder as próximas eleições, e quem o sucede não é uma direita democrática. Quem está ali na cola é a AfD, Alternativa para a Alemanha, de extrema-direita, que flerta com o nazismo. Então, sem contar a Hungria, do Viktor Orbán, sem contar as Filipinas, sem contar os governos mais ao leste europeu, todos dominados pela direita. Então, é um quadro mundial muito, muito complicado. E a estrutura de classes dos Estados Unidos, ao que tudo indica, mudou. Sim. Porque você tem primeiro um processo de concentração de renda que começa nos anos 80, ou seja, você tem 40 anos de neoliberalismo nos Estados Unidos, de um neoliberalismo que vai se tornando agressivo à medida que o tempo passa. Se a gente comparar o que é o governo George W. Bush há 20 anos, em termos de agressividade, foi o governo que invadiu o Iraque, foi o governo que falsificou dados na ONU. Mas se você compara com o governo Donald Trump, o risco que ele coloca para as instituições democráticas internas aos Estados Unidos, a gente viu que foi o Capitólio, o uso de algo que não existia, que são os big techs, o uso de mentiras, de fake news, o apoio decidido que figuras como Elon Musk e, de maneira menos explícita, Mark Zuckerberg, as big techs em apoio ao... O Jeff Bezos apoiou. Bezos da Amazon apoiando, não é só porque são trilhardários, mas são trilhardários num esquema de comunicação e de comercialização em redes, de uso das redes inédito. Então, é uma coisa que fez com que o historiador americano, Robert Paxton, que está com 92 anos, ele fosse objeto de um artigo no jornal El País no sábado. Depois esse artigo foi reproduzido aqui pelo Estadão, mas no sábado o Paxton ele disse o seguinte: olha, um dia antes das eleições, eu refiz a minha ideia de que eu, em 2016, quando o Trump foi eleito, eu não dizia que ele era fascista, porque nós temos uma democracia consolidada, 200 anos de uma Constituição, eleição de 4 em 4 anos, isso nunca foi interrompido, apesar de muitas vezes ter tido violência, presidentes assassinados, o Lincoln, o McKinley, que foi no final do século XIX, o próprio John Kennedy, o assassinato do Robert Kennedy. Agora, nunca houve uma força explicitamente autoritária. E depois de ver o Capitólio, o que me veio à mente, diz o Paxton, são as tropas de assalto do nazismo, as SAs, que era aquele bando de desordeiros vestidos de preto, que saíam por Berlim, pelas grandes cidades, espancando comunistas, ciganos, homossexuais, judeus, e também com os ardite de combattimenti, que no final dos anos 20 também eram as tropas auxiliares, as milícias do Mussolini. Uhum. Aí ele fala, quando eu vejo aqueles caras do Capitólio, com aqueles chifres de bisonte, com aquelas bandeiras confederadas, armados, invadirem uma instituição democrática, eu falo, pronto, a gente tem tudo aqui. E aí ele completa, eu vou terminar por aqui para não ficar demais, ele completa, o apoio que o Trump, isso ele falou antes das eleições, a base social que apoia o Trump é mais sólida do que a base social que apoiava o Hitler e Mussolini. Ele não está dizendo que o aparato de segurança é maior, ele está dizendo a conquista que o Trump teve na opinião pública é maior do que o Mussolini. O Hitler, para chegar ao poder, ele montou uma fraude que foi o incêndio do Reichstag. Embora o Partido Nazista, nacional-socialista, se você acompanha as votações nas eleições de 1928, 1930, 1932, 33, eu já pego os números. Ele tem um crescendo muito grande. Mas ele chega ao poder, claro que ele consegue um grande apoio, a maioria na sociedade alemã, mas o Paxton fala, olha,
o Biden está conseguindo isso. Claro que ele não tem aquela coreografia nazista, aquele negócio de saudação, aquelas coisas, aqueles maneirismos todos, mas é Sim. algo seríssimo. Então eu começo esse pequeno panorama que nos dá e com sérias consequências aqui para a América Latina e para o Brasil. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.